Olá pessoal, bom estar com vocês e falarmos um pouco sobre alguns assuntos referentes à inclusão. Hoje o desafio é falarmos sobre a inclusão na perspectiva e na questão toda da família, tá? O enfrentamento dos desafios quanto ao TEA, quanto à realidade de inclusão dos filhos, tá bom? É muito importante nós estarmos falando sobre essa realidade da inclusão do ponto de vista dos pais, porque temos muitos pais, muitas famílias em sofrimento, numa questão toda de incompreensão às vezes. E também o que posso fazer como pai, você como mãe, não é? Você como avó, cuidador de uma criança ou de uma pessoa com autismo, com TEA. Então, por meio desse canal, nós iremos conversar com muitas pessoas e falarmos sobre essa questão do autismo, da inclusão. Quando falamos em inclusão, nós temos uma noção de que as pessoas na sociedade irão entender, compreender, nossos filhos serão aceitos, compreendidos na escola, na sociedade. E, infelizmente, falta muita informação ainda sobre o que é o autismo. Falta muita informação o que é um transtorno sensorial. Então, quero conversar com vocês, pais, vocês, famílias, porque nós precisamos continuar levando nossos filhos, tá? Para desde o shopping, um passeio, levar os filhos ao parque, sim, trabalhar para que nossos filhos estejam indo para a escola, estejam indo para locais públicos. Houve uma época em que o autista geralmente estava ou em casa escondido. A maioria deles, nos anos 50, 40, 50, eu creio que até os anos 60, nós tínhamos uma questão de autistas e pessoas com transtornos sensoriais nos hospitais psiquiátricos. Eu mesmo tive a infelicidade, eu diria disso, tá? De fazer capelania numa clínica psiquiátrica e encontrar muitos autistas. Eu quis entender o que era aquilo, isso há mais de 20, 25 anos ou 30 anos. Depois da luta antimanicomial, no caso, nós tivemos aí o fechamento de muitos hospitais psiquiátricos. Mas se você pegar a história de muitos deles, como Juqueri e outros mais, você vai encontrar uma realidade de que os autistas, pessoas com transtornos mentais e transtornos sensoriais, não podiam estar na sociedade porque não havia uma, vamos dizer assim, compreensão e informações. Hoje estamos tendo mais informações sobre pessoas que estão no espectro e estão nas famílias. Então eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso. Se você achar interessante esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e nós iremos então falar sobre o assunto, tá bom? Quero comentar um pouco com vocês então sobre esse desafio, por quê? Primeira questão toda, nós familiares precisamos enfrentar o diagnóstico. Quando falamos do diagnóstico, nós precisamos procurar também entender o diagnóstico, tá? E isso até porque criou-se um tabu em cima de diagnósticos. E eu sempre falo com pais, falo com famílias sobre isso. Quando colocamos a questão, muitas pessoas limitam-se ao diagnóstico ou limitam seus filhos. Atualmente tenho atendido pessoas em clínica na área do autismo, também tenho pacientes autistas, e muitos ficam envergonhados, ficam em seus mundos, ficam com dificuldade de compartilhar o seu diagnóstico. E há um tabu, sim, na sociedade, tá? Quando alguém vê uma pessoa com um cordão, né, de quebra-cabeças ou girassóis, as pessoas olham ainda e tentam entender o que está acontecendo com aquela pessoa, não é? Quem é aquela pessoa? O que está acontecendo com ela? O que ela tem? E então, pela falta de informação, essas pessoas praticamente não sabem o que fazer. Quero falar com você, papai, mamãe, a importância, sim, de nós levarmos os filhos, levarmos os familiares aos locais públicos. Não tenha vergonha de fazer isso, tá? Essa semana mesmo estive com minha família num restaurante e meu filho estava lá com o cordão, né? Fazemos questão de que ele esteja com seu cordão
de quebra-cabeças, fazemos questão que ele esteja assim ali conosco, mesmo com a estereotipia, mesmo às vezes com uma ecolalia, as pessoas vão olhar de onde vem esse som, por que esse comportamento, por que ele está às vezes ali inquieto, né? E alguns comportamentos estranhos para as pessoas, estranhos que eu digo entre aspas, porque as pessoas não vão entender que aquela pessoa, meu filho hoje está com 16 anos, e hoje tem crianças que vão estar com algumas estereotipias e ecolalias em público. Mas eu e você, pai, mãe, como é que a gente faz com isso? O que vão pensar do meu filho? Então eu quero falar com vocês sobre isso hoje, porque nós falamos da inclusão. A inclusão começa comigo e com você, papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titias. Por quê? A inclusão é um processo de acolher, incluir, tá, o diferente, acolher, aceitar pessoas, mas não espere que isso aconteça com facilidade, porque na história da humanidade nós temos uma realidade da exclusão de pessoas, quer dizer, eu não quero esse tipo de perfil junto comigo, tá? Então, como é complicado uma pessoa que está, às vezes, com um diagnóstico falar, porque muitas pessoas vão excluir ou vão segregar. A exclusão é quando a pessoa está no grupo e eu não quero ela comigo, de alguma forma eu me afasto ou a afasto, ou não quero. Escolas que dizem, não tem vaga, nós não temos mais vaga para autistas. Espaços que vão dizer aqui nós não temos o acolhimento, ou clínicas que vão dizer aqui nós não temos mais condições de acolher teu filho ou você. Então, o que acontece? Isso é exclusão. Na sociedade, a exclusão de pessoas com deficiência se dá quando não há rampas de acesso, quando não há informações corretas, quando não há uma interação. Sim, nós temos esse fato. Então, papai e mamãe, vamos encarar o fato. A sociedade ainda não está com todos os detalhes de uma inclusão, como temos na Europa e alguns países, não é, mais informados. Então, temos a questão de exclusão, sim. Por isso que eu e você precisamos trabalhar para incluir. Queira ou não queira, leve o seu filho para a escola, leve o seu filho para o shopping, leve o seu filho para qualquer local, até para a igreja, que eu vou falar daqui a pouco. Então, coloque o seu filho e diga, é meu filho, não tenho vergonha dele, meu parente. E você que é autista, tá? Eu tenho aqui, né, o nosso Risse, que está conosco, eu creio que seja, ok, família amada nossa, que está na Inglaterra, ok? Então eu tenho pacientes que são autistas hoje, e quantas ficam com vergonha de falar que tem o diagnóstico do TEA? Volto a dizer, você que tem o diagnóstico do autismo, ou um filho, o que define? O diagnóstico não define seu filho, tá? Ah, é autista, então quer dizer que ele não fala, ou que ele não se comunica com as pessoas ou não se interage. Não. Cada um vai estar num espectro, vou falar daqui a pouco sobre isso, mas nós, então, como famílias, precisamos trabalhar. Ponto número 1, queridos, na família. Sim. Às vezes, o problema da falta de apoio, de compreensão, está na família. Então, eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, porque nem todos os familiares têm informações adequadas do que é um autismo, do que é um Down, do que é uma pessoa com transtorno sensorial, e são várias as características de pessoas com transtornos sensoriais que falarei daqui a pouco também. Então não espere que algumas pessoas tenham o conhecimento, o entendimento que você tem, porque nós pais vamos atrás, vamos ler. Eu e minha esposa hoje estamos na terceira pós-graduação, depois da nossa graduação, para buscarmos informações. E como é difícil falar sobre isso. A nossa querida irmã Cal está aqui conosco, compartilhando como é difícil assumir publicamente que é autista. Sim, querida, é difícil. Tanto para vocês como para nós, pais. Porque temos que romper com algumas barreiras sociais. Então, todos nós temos diferenças. Todos nós temos limitações. Ninguém é perfeito. Não existe um ser humano perfeito na face da Terra, tá bom? As maiores deficiências estão aqui, ó, tá?
no caráter às vezes, na forma de ver o mundo. Quantas pessoas segregam. A segregação é quando eu pego esse grupo, essa pessoa aqui, e não vou excluir, mas vou colocar numa salinha à parte para ficar ali enquanto o meu grupo está aqui. A segregação está, às vezes, quando eu tiro essa pessoa daqui para não atrapalhar. Ela fica lá naquele cantinho, ou lá naquele espaço, porque lá ela fica sozinha. A segregação está nas escolas, professores que me ouvem agora, quando alguns educadores esquecem que uma sala, que um espaço educacional, uma sala alternativa, uma sala de recursos, por exemplo, é um momento específico para trabalhar, ok? Algumas questões de educar e ensinar uma criança, uma pessoa com um transtorno sensorial. Mas não para tirá-la da sala, porque está atrapalhando. Ah, leva para a sala de recursos. Ah, leva para o pátio, vai passear um pouquinho com ela no pátio. Isso é segregar dentro do processo de exclusão. Então, não. Para que ela se autorregule, se ela estiver disfuncional por causa da hiporresponsividade, ok? O cérebro, a forma que ele está se comunicando com o ambiente, às vezes estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis, muita gente, muito barulho, aquilo, o cérebro dele está praticamente em crise, ele precisa se autorregular. Então ele pode começar com estereotipias, com ecolalias, tá? Ele precisa sair um pouquinho, mas ele tem que voltar para o ambiente. Ele vai se adaptar. Mas primeiro somos nós. Quero voltar à família agora. Vovô, vovó, titio, titia. Se o teu sobrinho e netinho estiver, às vezes, atrapalhando, ali chorando, é importante que ele saia um pouquinho do ambiente para se autorregular, mas que ele volte no ambiente. Quando eu tiro meu netinho, meu sobrinho, meu filhinho ou qualquer outro parente do ambiente, da festa, e digo, fica lá fora que é melhor, ou venha para a festa no final. Venha para a festa, por encontro familiar, somente no final, ou então vocês não vão vir, né? Sim, tem pais e mães ouvindo isso, tá? Porque o filho ou a filha atrapalha. Queridos, a inclusão começa no meio da família. Eu vou falar algumas verdades para os pais que estão me ouvindo aqui agora e você que vai me ouvir depois. Nós precisamos trabalhar isso com a nossa família, levar informação para a família, o que é um autista. E os autistas não são todos iguais. Quando falamos do autismo, nós precisamos nos inteirar que o espectro autista, tá? Nós, quando falamos de espectro, falamos de uma série, de uma diversidade de sintomas, de níveis diferenciados. São níveis. Então, tem uma criança em que ela vai ter uma hiporresponsividade com relação à hipersensibilidade auditiva. Outros vão ter hipersensibilidade tátil. Outras vão estar no nível 1, que ele se comunica, ele está bem no grupo, mas ele é o estranho, o esquisitão, dentro de um contexto de que ele não consegue, às vezes, estar olhando nos olhos, ele não consegue, às vezes, estar falando tudo que pensa ou interpretando, ok? Então, nós precisamos entender isso, que cada um está no espectro, tá? Então, de repente, um nível 2 de suporte, ele já não se comunica tão bem com alguns, até pode ser verbal ou ecoico. Ele vai emitir sons, ele fala pouco, ele não continua uma conversa, ele não puxa um assunto e fica no mesmo assunto, ele responde, mas não fica dentro de uma comunicação como o nível 1 fica. O nível 2 precisa um pouco mais de suporte para cortar um bolo, para cortar, até que ele aprenda a fazer isso, para tomar um banho. Na escola, um nível de suporte com uma terapeuta ocupacional, uma AT do lado, uma terapeuta que vai estar presente. O nível 2, de repente, precisa de um suporte para atravessar a rua, para ir no parque, para se encontrar, até que ele tenha mais autonomia. O nível 2 pode desenvolver um pouco mais. Por isso, papai, mamãe, vovó, vovô, você que é parente, entenda, por favor,
que a criança precisa fazer terapia na tenra infância, porque nosso cérebro é algo maravilhoso. Ele tem uma plasticidade tremenda para novas redes neuronais, por causa das podas que houveram, ele perdeu comunicações, perdeu uma interação com o meio. Então, leve seu filho para a terapia. Enquanto isso, o nível 2, falando dele para a família, os tios, tias precisam de informações. Nós daremos algumas aqui no grupo. Mas fale com seus familiares acerca disso, porque às vezes na ignorância, e mais algumas coisas que eu não vou falar aqui por ética, algumas pessoas são mal informadas, o melhor termo. Tá? Então eu quero que você entenda com uma funcionalidade que alguns parentes já são disfuncionais por natureza. Tá? Então passe informações para eles, passe vídeo para a família entender que o seu filho, a sua filha não é alienígena, estranha, não tem uma doença grave que vai passar para eles. Mas tem alguns familiares que são complicadinhos, mal informados. Quando falamos de ignorância, é mal informado. Então, passe informações. Titio, titia, primo, se informe mais do que é o seu priminho, do que é o seu irmão, o seu tio que é autista, sua tia que é autista, tá bom? Nós temos aqui no grupo hoje uma querida irmã que ela tem mais de 40 anos de idade e é autista e está impactando pessoas com a arte, com a dança, não é? Então, parabéns, irmã Cal. Quero falar aqui sobre isso com as famílias, porque o nível 2 ele precisa de um pouco mais de suporte. A questão toda também, eu quero falar com vocês, do nível 3. O nível 3 precisa de um suporte substancial maior. A maioria dos autistas do nível 3 de suporte, que o DSM-5, a partir de 2013, colocou isso para nós, né? Agora em 2000 nós temos a última versão. O nível 3 de suporte, poucos vão ser verbais, ecoicos, muitos não falam, muitos precisam de suporte substancial até para se alimentar, suporte substancial para sair de casa, para estar se interagindo com o meio, vão precisar de mais presença da família. Então, nós precisamos falar sobre isso com você e com todos os familiares. Há um desenvolvimento de autonomia desde que a família participe. Mas não esconda seu filho em casa. Hoje, coloque um cordão, né? Aquele cordão de girassóis. Tem um lado dele que é girassóis, tem outro lado aqui, você vai ter ali que é o quebra-cabeças, que é específico para o autista. A sociedade precisa ver e se informar. O que é isso? Precisamos criar neles curiosidade. O que é isso? Por quê? Por que aquele cordão? Como é que eu faço? Estamos entrando e vamos entrar nas escolas. Vocês que são pais, vovôs, vovós, cuidadores, promovam na escola palestras, né? Convide profissionais, convide pessoas, nas suas igrejas também, para falar sobre o que é o autismo. Não espere que alguns professores, diretores tenham essa iniciativa. Nós temos que provocar a sociedade. Convido vocês para isso. Leva os filhos e eles precisam conviver, porque lugar de autista é em todo lugar. Repito, lugar de autista é em todo lugar. Jesus, ele saía com os discípulos lá da cidade, dos muros da cidade, e ia lá onde estavam as pessoas com deficiências, para treinar os seus discípulos, para mostrar que os invisíveis, ele sempre amou. Ele sempre foi atrás daqueles que eram tidos como pessoas que não podiam estar em sociedade, os segregados. Jesus ia lá onde estavam os cegos, onde estavam os deficientes auditivos, onde estavam os leprosos. Então, quero que você participe desse processo e esteja fazendo isso. Leve seu filho e sua filha. Aqui está um exemplo de um cordão de girassóis. Tá? Aqui está o lado, que tem aqui, você vê o quebra-cabeças. Isso aqui é específico para o autista. Meu filho já sai de casa, ele mesmo já pega, tá? Então ele coloca lá no pescoço dele aqui, no peito, e não tem problema nenhum, porque ele sabe que as pessoas precisam entender, e ele mesmo não tem essa dificuldade. Ele tem 16 anos, nível 2 de suporte, né? E a minha esposa, que trabalhou muito, inclusive está conosco aqui na live,
E é uma guerreira. Minha esposa, psicopedagoga, fazendo neuropsicopedagogia agora. Por quê? Porque nós estamos estudando tanto para entender nosso filho, como para ajudar outras pessoas e estar nesse exército contando com vocês. Então, falando sobre o cordão. Nas igrejas, pastores, precisamos que os nossos autistas, pessoas com deficiências ocultas, tá? Se alguém estiver com esse cordão dos girassóis em algum lugar, então essa pessoa vai estar comunicando: eu tenho uma deficiência oculta, tanto epilepsia, TDAH, ela poderá ter um X frágil, tá? Mas por quê? Porque são deficiências não aparentes, tá? Uma pessoa com uma deficiência física cega, ela vai estar com um óculos preto, ela vai estar ali com a sua bengala. Tem algumas deficiências que a pessoa vai estar em cadeira de rodas ou com alguma coisa. Um Down, você logo vai observar pelo rostinho arredondado dele, pescocinho curto, e ele é um Down. Mas e um autista? Alguns até dizem: puxa, não parece. Sim, uma criança, uma pessoa autista, não tem aparência, não tem ali algo que vai mostrar fisicamente que ela é autista, porque é uma questão de um transtorno sensorial, transtorno de desenvolvimento ok? Cognitivo. Então, esse é o cordão. Falando com vocês, papais, mamães, famílias, tá? Você que é autista que está conosco no grupo aqui. Você é um ser humano, como qualquer outro ser humano. Não tenha vergonha, ok, da sua deficiência, porque todos nós temos deficiências. Todos nós temos uma limitação. Você que é autista, entenda que Deus também te ama como você é. Ok? Deus não queria que você nascesse autista. Uma palavrinha para vocês. Nesse universo que estamos aqui, nós já nascemos numa dimensão complicada e caótica. Numa dimensão de vírus, bactérias, doenças químicas, poluição, um monte de problemas. Tá? Pessoas que já nascem de repente, já com uma comorbidade cardíaca, a outra já nasce com uma comorbidade no pâncreas, ela vai ter lá uma diabetes tipo 1, tipo 2 e outras mais. Então, todos nós temos complicações. Então, alguém diria: onde está Deus nessa? Como hoje não será uma pregação aqui sobre isso, mas eu tenho que entrar no ponto teológico, até para você que não tem um diagnóstico específico agora, entenda. Nessa dimensão que nós nascemos, já nascemos numa dimensão complicada, decaída por causa do pecado do ser humano, dos erros do ser humano. Sim. Até na filosofia, quando estudamos as sociedades históricas, né, lá da Grécia, de Roma antiga, você vai ver que uma pessoa com deficiência ela não sobrevivia no meio das pessoas. Enquanto que em algumas culturas nós tínhamos uma pessoa com deficiência até cultuada como uma pessoa que enviada por deuses, né? Em outras culturas eram jogadas dos precipícios. Tá? Por quê? Porque elas não serviriam para a sociedade, não iriam produzir na sociedade. Hoje temos isso ainda. Então, se uma pessoa não produz, ela é inválida. Há pouco tempo tínhamos alguns nomes para os deficientes, tá? Então, desde você vai ter de um inválido, uma incapaz, sabe, nomes mais esquizofrênicos possíveis. Temos que mudar isso, ok? Então, você que é um autista, você é uma pessoa, você é um ser. Eu estava vendo uma especialista até falando um pouco sobre essa questão. Seria como hoje nós temos aí no mundo da tecnologia, pessoas que, por exemplo, vai ter um celular no sistema Android e outro no iOS, né? E o mundo foi feito para o sistema iOS e você está com o sistema Android. Então nós temos diferenças. Você é alguém que tem valor. Se valorize. Agora você vai se entender e o mundo vai se adaptar a você. Não tenha vergonha, você que é autista, e usar um abafador. Vai numa reunião, num teatro, está muito alto o som, coloca um abafador. Quem não entendeu, se integre e se informe. Tudo bem? Você foi num ambiente que está muito complicado ali, pesado o ambiente, muita conversa, muita estimulação visual, ou parece que não.
eu vou falar um pouquinho sobre isso, a questão da complicação hiporresponsiva que nós temos no nosso organismo com relação, por exemplo, à questão olfativa. Eu tive uma professora que perguntou numa das palestras que eu estava ministrando sobre uma criança que na escola não conseguia ficar no refeitório por causa do cheiro ou do odor, aquele aroma gostoso da sopa, da hora do recreio, para aquela criança era aversivo. Seria como se você entrasse num local cheio de odores horríveis e você não suportasse ficar ali. Imagina, para essa criança, a questão olfativa para ela, tátil para muitos, não querem ser abraçadas, né? Então, fica um ambiente ruim. E aí? Vamos compreender o outro? Vamos compreender, assim como Deus olhou para mim, para você, e nos amou tanto, ame as pessoas, se ela não tiver um braço, uma orelha, se ela não enxergar, se ela não conseguir entender o mundo como você entende. Vovô, vovó, titio, titia. Vamos começar em casa a inclusão? Então eu quero falar com vocês, pais, sobre isso, porque o espectro é uma diversidade de sintomas. Cada um está num nível, tá? Então, na família precisamos entender que nós precisamos trabalhar isso em casa, informar os parentes e enfrentar as fases. A fase da negação. Mamães que estão me ouvindo aqui, entendam. Tem parentes que vão dizer, mãe, essa fase vai passar, mãe, não é isso não. Até profissionais, tá? Médicos hoje estão mais informados, fico muito feliz com profissionais que estão se inteirando, fazendo as suas pós e tudo mais, se inteirando mais sobre o autismo e outras deficiências no transtornos sensoriais. Mas existem ainda em casa aqueles que vão dizer, mamãe, você dá muita manha, papai, é que vocês não corrigem essa criança, a culpa é sua, porque você é uma péssima mãe, né? Em outras palavras. Não entre nesse jogo, não entre nesse jogo. Eu e minha esposa passamos por isso com alguns profissionais e a incompreensão de alguns familiares. Então, quero que você entenda que tem muitas famílias que precisam de mais informação. Que o seu filho, ele não compare o seu filho. Não se compare com o outro. Não se sinta inadequada, mãe inadequada, pai inadequado, porque seu filho não fala como o priminho. O seu filho não está patinando como o priminho. O seu filho não está nadando como o priminho, a priminha. O seu filho ou filha não está no nível pedagógico, opa, na quinta série como o primo e a prima. O teu filho não está na faculdade como o primo e a prima. Para! Não faça isso. Ame o seu filho, sua filha. Se ame como você é. Não se compare, você é único. Tem algumas crianças, o meu filho mesmo hoje, 16 anos, ele encerrou o ensino fundamental. Nós não estamos nem um pouco preocupados com o Leonardo, se ele vai chegar na faculdade, concluir faculdade. Isso vai ser uma questão da vida dele. Queremos que ele tenha autonomia para conviver na vida. Ele teve anóxia quando nasceu. E ele passou por situações de perdas de redes neuronais importantes. O médico o reanimou quando o pegou, porque para os médicos ele já estava morto. Mas ali naquele momento da reanimação, um milagre aconteceu, ele só respirou. Então para nós hoje, ele poder andar, fazer caminhada comigo, ele poder escrever o nome dele, ele poder ir conosco em ambientes que ele não conseguia ir, é uma grande superação em milagres. Mas mamãe e papai, o teu filho e tua filha não precisa mostrar superação para ninguém. Não entre nesse jogo da sociedade, da comparação. Nós vivemos no jogo da comparação que temos que ser igual. Para ser aceito eu tenho que ser igual, eu tenho que ter igual. Não. Então em casa, na sua família, comece aceitando isso. Aceitando o seu familiar, o seu parente. Se o seu filho é TDAH, tem dislexia, tem alguma questão que ele não é igual aos demais, ame o seu filho, a sua filha como eles são. Ame-se a si mesmo e você vai conseguir amar o outro. Então falando sobre isso com família. Então se o teu filho ainda não foi entendido pela sua família, que naquela festa ele não foi convidado, não é bem-vindo nos olhares ou no ambiente, ame a sua família,
ame os seus parentes, coloque-os no lugarzinho que eles merecem e deixa eles felizes. Pegue o seu filho, como eu fiz muitas vezes, vai passear com ele num ambiente que ele fique feliz. Olhe o seu filho e sua filha em ambientes que ele esteja feliz, porque tem algumas festas que é até melhor não ir, ok? Enquanto aquelas pessoas não se informarem, não se desenvolverem como seres humanos. Mas ame a sua família, porque eles precisam se informar um pouco mais. Mas não crie barreiras ou mágoas. Somente compreenda pessoas que ainda estão no estágio da média, que eu diria mediocridade. Pessoas que vivem na mediocridade. Conviva com pessoas acima da mediocridade, da média, ok? Então não seja mediano, mediana. Que o seu filho se desenvolva em ambientes que ele se sinta amado, amada. Converse com a sua família, informe, mas não briga, não exija isso, porque tem algumas pessoas que são complicadas até para se entender, quanto mais entender o outro. Então fala com familiares hoje, busque ajuda, busque suporte, chore com pessoas que vão te compreender. Chore com pessoas que vão entender seus filhos. E não vou falar aqui o termo que eu sempre falo para muitos, né? Manda eles passearem, tá? Fala, olha, fiquem à vontade, meu filho eu amo, eu vou passear com ele em outros lugares e vocês fiquem à vontade. Mas compreenda a sua família, compreenda as pessoas. Eu vou passar aqui para as escolas um pouquinho, tá? Entre nas escolas, entre no grupo de pais, participe. Vai lá fazer parte do grupo de pais e mestres. Se informe, se intere, traga propostas de palestras. Proponha, traga profissionais que falem na sua escola sobre o que é inclusão, o que é autismo, o que é um TOD, o que é um TDAH, o que é a importância. Se não tem lá rampas de acessibilidade, banheiros acessíveis, brigue por isso. Então, nós, pais, somos enviados por Deus para fazer inclusão. E nas escolas, conversa. Não precisa fazer barraco, brigar com ninguém. Assertividade, sabedoria. Vai lá e conversa, proponha ideias e não retroceda. Tudo bem? Então, onde você mora, onde você está, temos aqui a família Risse, que está na Inglaterra, Sônia. Então, assim, vamos estar juntos, vamos estar levando a sociedade a se desenvolver, ok? Então, nas escolas, converse com professores, proponha ideias, proponha mudanças, vamos fazer uma revolução de amor, uma revolução de inclusão, ok? E eu me lembro que há pouco tempo eu estava aqui em Santo André, na Coronel Oliveira Lima, ali com o microfone nas mãos, falando porque havia uma lei do governo aí para fechar as APAES, fechar as escolas especiais para crianças com deficiências. E nós fomos com um grupo de pais aqui para fazermos um protesto. E de repente lá estava um pessoal com um carro de som. Eu fiz questão de pegar o microfone e falar contra essa proposta do governo federal, tá? Porque nós temos que abrir a boca, sim. Precisamos levantar bandeira, sim. Nossos filhos não podem ser desprezados, ok? Nós não podemos deixar as pessoas com deficiências desprezadas e segregadas. Segregadas. Tudo bem? Então, vamos estar juntos. Meu tempo está quase acabando aqui. E hoje eu quis falar um pouco com vocês. Agora eu tenho que encerrar falando sobre inclusão na igreja. Se você participa de uma igreja onde ainda não tem muita informação, leve informações. Converse com seu pastor, seus líderes sobre informações para sua igreja, sobre banheiros acessíveis para cadeirantes, espaços acessíveis, espaços inclusíveis para idosos, espaços para autistas. E dentro das igrejas, nós precisamos falar porque a igreja é um local que nós cultuamos a Deus e temos muitas festas, temos muitos eventos, e às vezes é barulhento, nós somos barulhentos. E se você é de uma igreja pentecostal, graças a Deus por isso, é barulhento. E nós gostamos, e dependendo do povo, o som fica altíssimo. E dependendo de alguns, som descontrolado, aquele ambiente, muita luminosidade. Para nós tudo bem, a gente se adapta, ou fica um pouco lá fora, mas para uma criança, uma pessoa com autismo, é meio complicado.
ok? Por quê? Porque usar um abafador no meio de pessoas, vão dizer, mas que estranho aquela pessoa. Poxa, falta de fé, não ora muito, não dê atenção a essas palavras. Então seja assertivo ou assertivo e diga, escuta, vem cá, você não sabia, eu vou te explicar. O autismo é uma diferença no cérebro onde o meu limiar, o meu limite de nível de som, para você tá normal, para mim tá muito alto. Ou para você tá bom, para mim tá muito baixo, tá bom? Ou luminosidade me irrita muito, me dá dor de cabeça, então eu tenho que usar esse som, ou eu tenho que sair do ambiente quando tiver com muitas luzes piscando. Ou tem muita gente no local e isso me incomoda, tá? É por causa da nossa questão toda vestibular, nosso sentido vestibular. O meu corpo, o meu cérebro, o meu sistema nervoso nesse ambiente. Esse ambiente, a pressão dele no contexto de muita gente está me trazendo um mal-estar. Não consigo explicar isso. Querida, querido, não tente explicar isso para algumas pessoas ignorantes. Volto a dizer, uma pessoa ignorante é uma pessoa mal informada. Algumas pessoas são meio cabeçudinhas, que não vão entender na hora, mas não entra nisso. Seja assertiva, sábia, tá bom? Então, converse com o seu líder, seja luz, seja uma pessoa que vai abençoar as outras, se comunique, enfrenta isso na graça de Cristo e leve transformação para os meios, tá? Então converse com os líderes, porque na igreja, eu falo um pouquinho para os líderes agora, nós precisamos entender que vamos ter todo tipo de pessoas entrando. Imagina aquela multidão que seguia Jesus. Naquela multidão que seguia Jesus, muitos vinham que estavam com fome, queriam pão. Outros estavam querendo cura, então uma doença que ninguém sabia, né? Desde uma hemorragia, um câncer, né? Outros, naquela multidão que estava vindo ali para aquele culto, tinham problemas espirituais seríssimos, tá? E outros, com certeza, tinham transtornos sensoriais. E Jesus curou todas. Mas o maior milagre que Jesus fez, que muitos de nós não entendemos, foi o acolhimento. Jesus nunca desprezou uma pessoa. Mas quero que você entenda, você que é líder, que esse é o primeiro milagre que Jesus fez quando saiu dos muros e levou os discípulos lá para fora do muro, lá onde estavam os segregados, que é o acolhimento. E a Igreja de Cristo hoje precisa aprender isso. Acolhimento. Eu não sei o que essa pessoa tem, mas sei que eu posso ajudar. Eu não sei o que você tem, quem você é, mas como que eu posso te compreender? Como é que eu posso ser suporte para você? Olha, não entendo nada sobre isso, mas me informe. Você que é líder, você que faz parte de um setor da igreja, de um departamento da igreja, de um ministério da igreja, se informe, porque a igreja de Jesus é corpo de Cristo e a igreja de Jesus é um centro terapêutico, comunidade de cura. E as multidões vão chegar. Cegos, surdos, cadeirantes, autistas, downs, TODs, TDAHs e outras enfermidades que você não vai saber. Acolha aqueles que Deus vai trazer. Tudo bem? Então, você que é autista, você que é familiar de um autista, você que é pai, entre em todos os ambientes. Teu filho, tua filha pode entrar. Você pode adentrar. Então eu falei um pouco sobre inclusão hoje, falei um pouco sobre isso com vocês, porque nós precisamos trabalhar isso nas igrejas também e nos equipamentos municipais e estaduais. O que significa isso? Tem cidades que têm lindos equipamentos, Centro TEA, tem lá não sei o que TEA, tem muito bonito o nome, e às vezes não tem profissionais devidamente adequados. O que eu e você temos que fazer? Ajunte pais, famílias, faça grupos e vão à prefeitura, vão a assistências sociais, vão à área da saúde, vão lá e cobrar mudanças. Queremos que tenha, sim, curso de Libras, cursos sobre a questão do autismo, cursos diversos, palestras, musicoterapia e outras questões de terapias. Nós não podemos nos calar.
Nós temos que entrar na política, sim, mas não com políticos corruptos. Nós temos que formar grupos que não tenhamos vínculos ou tenham um político dentro do grupo. Tem que ser grupos apartidários, que nós vamos trabalhar e fazer política na cidade, política pública, mas grupos de pais, grupos de famílias, que nós iremos conversar com prefeitos, com vereadores, sem depender deles, mas exigindo lei. Está na lei. A cidade tem que ter, tem recursos públicos para isso, tem dinheiro para a área da saúde, tem dinheiro para a área da assistência social, tem dinheiro para a área da educação, sim, e precisamos fazer diferença. Nós, cristãos, precisamos usar a lei de forma sábia, sem fazer barraco, sem quebradeira, sem nada. Só chegar e sentar. Assertivamente com alguns políticos, assertivamente com alguns vereadores, alguns da Secretaria de Educação, alguns da Secretaria de Saúde, e dizer, escuta, eu vim aqui só conversar com vocês porque tem isso aqui na lei, e aqui na cidade não tem. Não existe isso e estou propondo ideias, ok? Então, vamos fazer isso e você pode participar, mas vai ver na sociedade os equipamentos municipais, tá? E precisamos discordar de muitas coisas, tá? Então, assim, inclusão é um processo que leva à informação primeiro, informa, busque cartilhas, leva, e a conscientização. Agora entenda, tem pessoas que não têm consciência nem da ética, nem de verdade, de nada. Não espere de algumas pessoas. Mas leve a conscientização, faça caminhadas na sociedade, faça eventos. Aqui em Santo André, minha esposa, faremos agora um piquenique, agora nesse mês de fevereiro. Nós queremos fazer um piquenique no Parque Central da cidade, estamos convidando todos os pais e familiares de crianças e de pessoas com autismo. E queremos pegar um espaço do parque, fazer um piquenique com todas essas famílias ali, e ali o filho pode ter a colalia, pode brincar, pode sentar-se na areia, e todo mundo participar junto, para que todos saibam ali, todo mundo com cordão e com camisa, sou mãe de autista, sou pai, sou irmão, sabe? Para que a sociedade entenda que tem que ser algo natural. Quero convidar você a pensar sobre isso ainda, meu tempo está esgotando. Foi um prazer estar com vocês, quero agradecer aqui a todos que participaram. Então hoje eu falei com vocês aqui sobre o desafio, tá? Esse enfrentamento quanto à realidade e à inclusão dos filhos com deficiência e a participação minha e sua como profissional, como pais, na sociedade, tá? Então esse enfrentamento dos desafios começa na família. Na sua família, fale sobre isso. Envie vídeos, envie informações que eu vou passar para vocês também depois. Nós temos um grupo chamado Psicoeduca-TEA. Esse Psicoeduca-TEA, nós estamos passando informações sobre o autismo, sobre TOD, TDAH e outros transtornos. Teremos seminários também. Nós, eu e minha esposa, estamos produzindo materiais. Se o seu líder se interessar, por exemplo, eu criei esse e-book aqui, tá? Esse e-book aqui é sobre respostas objetivas e práticas para líderes comprometidos com o acolhimento e a inclusão de pessoas com deficiências na igreja. Eu estou enviando para os líderes, preço baratinho, só para ele se informar. São praticamente 25 páginas que eu falo aqui para os líderes. O quanto é importante os líderes saberem sobre a inclusão de autistas. Com minha esposa, nós estamos com o nosso livro sobre a inclusão de pessoas com deficiências na igreja. Então, vai sair da gráfica, eu creio que é esse mês agora de março. Nós estamos fazendo pela nossa diretoria de educação da nossa igreja, Avivamento Bíblico. E se você quiser se informar um pouco mais sobre isso, também nós estamos ministrando palestras, né, em igrejas, e minha esposa ministramos sobre isso. E tem espaço, a gente nem cobra nada. Pessoal, se quiser comprar o material, compra. Apenas estamos trabalhando para divulgar sobre isso. Então, que bom estar com vocês aqui. A família Risse, da Inglaterra, ok? A Cal, lá do Rio Grande do Sul, queridos, né? Nossa irmã Maria, aqui está conosco. Nós temos também aqui outras pessoas. A irmã Severina, que alegria ter vocês, ok? E também outras pessoas que participaram, Mike e outros aqui. Queridos, bom falar com vocês. Vamos falar sobre inclusão, porque na sua igreja, na sua escola, na sua família, segundo até a pesquisa, algumas pesquisas recentes,
Não vamos chegar em 10 anos, menos de 10 anos, nós teríamos um autista em cada família. Hoje, antigamente a cada 34 crianças que nasciam, um era autista. Segundo o que foi informado agora, a cada 31 crianças que nascem, uma criança é autista. Daqui a 10 anos, vamos ter uma criança autista em cada família. Então precisamos falar sobre o autismo, sim, transtornos sensoriais, e numa outra live eu quero falar sobre transtornos sensoriais, tá bom? Meu nome é Arlindo, eu sou psicólogo, fazendo neuropsicologia agora, também sou pastor e sou psicólogo clínico, formado pela Universidade Metodista de São Paulo, e servo de Deus para estar falando com vocês sobre esse assunto. Uma alegria. Compartilhe com outros essa live, e que Deus te abençoe. Nós teremos outros momentos para falarmos sobre isso, é um prazer ter estado com vocês aqui. Que Deus vos abençoe. Mande ali algumas perguntas no meu history, ali no caso, estou aqui no Facebook, mas manda no WhatsApp se você quiser, eu vou te responder. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus lance o rosto sobre a sua vida, sobre a minha vida, te dê a paz, que Deus lance o rosto sobre a sua família, te dê graça, que Deus lance o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que possamos cumprir nossa missão. Deus te abençoe.